Bom dia aos amigos da TV 247. É uma alegria falar agora com a ex-ministra Tereza Campelo, que está com a gente diretamente da Inglaterra. Está em Londres, Tereza, tudo bem? Não, bom dia a todos, a todas. Bom dia, Léo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Vocês têm cumprido um papel fundamental para nos ajudar a fazer um debate sobre políticas sociais. Então, agradeço muito o espaço. Eu estou falando de Nottingham, norte da Nottingham. Inglaterra, isso, umas 2 horas de Londres. Eu estou aqui na Universidade de Nottingham. Legal. Tereza, e você fica até quando? Quando você volta ao Brasil? Quais são seus planos? Conta pra gente. Todas, bom dia, Léo. Obrigada pela oportunidade. Estou com muita saudade do Brasil, não estou aguentando mais o frio aqui. E a minha intenção é voltar para o Brasil agora na metade do ano, né, encerrando aqui esses 2 anos de pesquisa na universidade e voltar para me somar aí às fileiras para garantir a democracia no país. Então, acho que é importante que todos nós estejamos atentos nessa frente de militância, independente de onde estiver, né? Você foi para fazer um mestrado, um doutorado? Como é que foi a sua ida para a Eu Inglaterra? estou aqui fazendo ao mesmo tempo, né, uma fellowship, que eu sou pesquisadora associada à universidade, liderando 2 pesquisas e terminando meu pós-doc. Então, está sendo bem interessante e o Brasil continua sendo uma referência nessa área de segurança alimentar, que é onde eu estou trabalhando com pobreza e segurança alimentar. O Brasil continua sendo uma referência porque o que nós conseguimos fazer no Brasil, ninguém conseguiu fazer no mundo, né? Na dimensão, num país do tamanho do nosso. Então, é uma referência muito importante, né? E todo mundo acha que é muito. Foi o Bolsa Família, foi o Bolsa Família. Não foi só o Bolsa Família. Um conjunto de políticas que desenham um novo modelo de desenvolvimento com inclusão, onde o Bolsa Família é parte, mas é parte também valorizar o salário mínimo, é parte apostar num modelo, né, onde o país tenha condições de estar crescendo, né, com indústria, gerando empregos. Então, o oposto do que a gente está vivendo hoje no Brasil, investindo nas políticas sociais. Então, continua sendo um debate muito importante aqui na Europa e especialmente aqui na Inglaterra. Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer aqui. Olha, a gente já começa com a chegada de um assinante, que é o Roberto Ferreira de Mello, né? O Glécio está dando saudações para você, pedindo os likes, pedindo os compartilhamentos para a gente aumentar o alcance do nosso debate de hoje aqui sobre Bolsa Família. Você mandou um texto para a gente, e aí fazendo um diagnóstico de todos os ataques que estão sendo feitos, mostrando qual que é o tamanho da fila. Parece que é uma política deliberada, né, de restringir o acesso ao benefício, que é um dos grandes instrumentos aí de combate à pobreza no Brasil. Qual que é o quadro atual nesse governo do Bolsa Família, Tereza? É super importante fazer esse debate, Léo, por vários motivos, né? Eu diria que são 3 grandes questões envolvendo o Bolsa Família hoje. Eu acho que são 3 grandes denúncias que nós temos que fazer e um quarto alerta para que as nossas redes e que a população pobre, em especial, fique atenta. Primeiro é que existe uma deliberada política de esconder os números. Parte dos relatórios que era público do Bolsa Família não é mais público. Existe uma fila, não só de pessoas esperando para receber o Bolsa Família, mas existe uma fila de pedidos de informação, de lei de acesso à informação enorme, nem saberia te dizer de quantos. Então, só, por exemplo, pega o deputado Ivan Valente, tem um número enorme de pedidos de informação, de lei de acesso à informação, de requerimento de informação, o deputado Paulo Teixeira, a Folha de São Paulo, o Estadão. Ontem saiu a denúncia do El País, dizendo que fez pedidos e que o governo disse que não vai responder. Então, existe um deliberado processo de esconder os números e esconder o que está acontecendo, que é gravíssimo, porque é falta de transparência e tira o direito da população e de nós todos que estamos envolvidos com a defesa do Bolsa Família, de poder explicar o que está acontecendo e defender a população pobre. Então, essa é a primeira grande questão. Tem uma fila de pedidos de informação, de lei de acesso à informação, que está sendo deliberadamente escondida. Segundo, existe
o que a gente chama de fila do Bolsa Família, e sobre isso existem várias, né? Eu já tinha até te escrito, né, Léo, dizendo, olha, vocês estão dando o número de 1 milhão de pessoas, tem gente falando em 500 mil famílias. Na verdade, a minha avaliação, já desde janeiro, era que o tamanho da fila em dezembro era de 1,5 milhão de famílias. Então, tem 1,5 milhão de famílias que estão excluídas do Bolsa Família, no que a gente está chamando de fila. E essa semana passada, nós tivemos a confirmação de que esse número, de fato, é de 1,5 milhão. Né? O deputado Ivan Valente recebeu uma resposta dos pedidos que ele fez para o Ministério de Cidadania, mas do Ministério da Economia, com documentos que ele requisitou e que comprovam que esse número está certo. Então, nós temos 1,5 milhão de famílias esperando para receber a Bolsa Família. Então, primeiro, 1,5 milhão não são pessoas que estão esperando. Quando a gente fala 1,5 milhão de famílias, nós estamos falando, no caso do Bolsa Família, em média são 3,6 pessoas por família. Então, você tem que multiplicar esse 1,5 milhão por 3,6. Dá 5,5 milhões de pessoas que teriam direito ao Bolsa Família e que estão excluídas. No mínimo, isso significa em torno de 2 milhões de crianças e pessoas menores de 14 anos de idade. Então, é gravíssima a situação, porque significa que você está tirando comida dessas famílias e dessas crianças, e impactando, portanto, o próprio desenvolvimento das crianças e da família. Né? Beleza, deixa eu só mostrar uma matéria aqui do El País, que era exatamente isso que você falou sobre a falta de transparência. O governo não explica o tamanho real da fila do Bolsa Família. Segundo cálculos, demanda reprimida deveria estar perto de 1,7 milhão de famílias, 3 vezes mais do que o número divulgado pelo Ministério da Cidadania. O Lair Severo está dizendo aqui, já mandou um superchat aqui dizendo: hoje teremos uma lição de humanidade com a amiga Tereza Campelo, que muito nos ensinou em Porto Alegre. Tereza, tua entrevista será o assunto principal no almoço da turma. Um abração. Neia Uzon manda um beijo para você. Então, você vê que você tem aqui um público cativo aqui também, Tereza. Mas é interessante a gente botar a matéria do El País, como você mencionou, para confirmar a questão da falta de transparência. Agora eu vou mandar o texto que você mandou para a gente, para as pessoas verem aqui os números que você tinha separado. Então, você bota a fila é de cerca de 1,5 milhão de famílias, ou seja, 5 milhões de pessoas, maioria crianças. E aí você coloca assim, olha, fila de espera real de famílias habilitadas, ou seja, são famílias extremamente pobres que se enquadram nos critérios de acesso. Tiveram seus dados checados e verificados. Podem receber imediatamente sem nenhum problema. Ou seja, não são pessoas ali que não tenham passado por nenhum crivo, que estejam na fila porque perderam o emprego. Já eram pessoas que tinham os atributos para receber. Léo, isso é muito importante, porque quando a gente falava de fila do Bolsa Família antes, por exemplo, o senador Suplicy sempre falava, preocupado, porque ele acompanhava os dados do Bolsa Família, então ele falava, olha, tem uma fila. Os dados que a gente usava antes de fila era assim, todo mundo que entrou solicitando o Bolsa Família. Então, se o Léo, por exemplo, sair daqui agora da nossa entrevista e entrar lá requisitando o Bolsa Família, na fila antiga, você entrava na fila. Né? Ou seja, gente que solicitou, só que você não teria direito ao Bolsa Família. Agora, esse dado que nós estamos dando, que no mínimo seria esse piso que estava em dezembro de 1,5 milhão de famílias, né? Que hoje pode ser que esteja muito mais, a gente continua sem ter os dados, são pessoas que já tiveram seus dados checados, ou seja, não é gente que entrou solicitando o Bolsa Família, são famílias que já foram habilitadas, então elas já tiveram os dados checados, a gente já sabe que elas estão dentro dos critérios, ou seja, elas estão enquadradas no Bolsa Família, não tem nenhum motivo para elas não estarem recebendo, não tem problema técnico, não tem dúvidas, não tem suspeita, não tem nada. Por que elas não recebem o Bolsa Família? Por um único motivo, porque o governo não quer pagar. O governo congelou a fila do Bolsa Família. Aí aqui a gente coloca exatamente isso. Você fala o seguinte, olha, o governo congelou, travou as entradas desde maio de 2019, né? E, além disso, você está tendo exclusões. Então, o número de famílias atendidas caiu de 14,3 para 13,1. Ou seja, é como se tivesse um sistema em que ninguém mais entra e alguns estão saindo. O número de beneficiados está diminuindo. Quer dizer, o número de atendidos diminuiu.
Isso provavelmente, Tereza, explica o aumento da pobreza que a gente vem tendo no Brasil, né? Dos dados já vão captar isso. Os dados vão começar a captar. Agora, o cenário é dramático porque a gente não está trabalhando com um país no momento de crescimento, de geração de empregos, né, onde as pessoas estariam saindo porque melhoraram de vida. Né? Então, você tem famílias sendo excluídas permanentemente. O Bolsa Família ele sempre tem esse movimento, Léo, de entradas e saídas todos os meses. Então, quando você olha os dados do Bolsa Família, todos os meses tem um número de entradas e um número de saídas. Isso tem alguma variação, mas nunca aconteceu isso que está acontecendo agora. Nunca a fila foi congelada. Né? E a fila foi congelada, a fila de entrada. Então, não entra mais ninguém e continua saindo famílias e famílias. É por isso que o Bolsa Família caiu de um patamar de 14 milhões para 13 milhões. Então, você tem 1 milhão de pessoas, na verdade, de famílias que foram excluídas do Bolsa Família num período onde o país vive um momento muito difícil. Desemprego altíssimo, precarização da renda. Então, tem muita gente não trabalhando, né, um patamar aí de perto de mais de 12% da população em situação de desemprego. E quem está trabalhando ganhando menos. Né? Então, depois do fim da CLT, do desmonte da legislação trabalhista, tem muita gente que está trabalhando recebendo muito menos do que recebia há um tempo atrás. Então, você tem um cenário de crise, de estagnação. Nós vemos o PIB hoje... Né, 1,1%. 1%, né, um processo já de estagnação do país, a renda da população caindo e as pessoas sendo excluídas do Bolsa Família justamente quando a gente tinha que ter a rede de proteção acolhendo essas famílias. Para que servem os programas para que serve a rede de proteção? Exatamente para garantir proteção nesses momentos, são os momentos mais graves. Então, é uma situação completamente inaceitável. Então, se a gente pegar, por exemplo, no período do final do governo da presidenta Dilma, você tinha uma taxa de desemprego a metade do que você tem hoje e 14 milhões de famílias no Bolsa Família. Né? Aí as pessoas dizem, não, mas tinha problema nas pessoas que estavam no governo. Não é verdade. Tanto é que o governo continua falando em fraude, só que esse governo já está há 4 anos aí, né, que o governo Bolsonaro, na verdade, é continuidade do governo Temer, tanto é que o ministro Terra ficou 4 anos no governo falando de fraude e não conseguiu mostrar nada, né, na verdade, porque não é esse a fraude que existe no Brasil, ela está, na verdade, entre os ricos e os sonegadores, não é a população pobre que frauda o serviço público. Não, são os grandes, especulador, quem tem dinheiro, está escondendo dinheiro fora do país, não é a população. Agora aqui, olha, Tereza, eu quero te perguntar o seguinte, bom, a porta de entrada não existe mais, fecharam a porta de entrada, não tem ingresso. E aí o Onyx Lorenzoni entra no lugar do Osmar Terra e fala que o programa vai ter uma larga porta de saída. Essa foi a declaração dele. Vamos fazer do Bolsa Família um sistema, uma importante ferramenta de construção de cidadania, mas vai ter larga porta de saída. Ele quer acabar com o programa? Quer dizer, qual que é o objetivo real, na sua opinião? Olha, essa turma, que é a mesma, né, que o Onyx defendeu o Temer, estava no governo Temer, continua. Então, essa turma já vinha tramando contra o Bolsa Família e contra as políticas sociais faz tempo. Eu acho que o termo que nós temos que usar é tramando. Eles não estão fazendo um estudo para reestruturar o programa. Eles estão tramando para reduzir cada vez mais. Se a gente pegar aquele documento lá no início da trama do golpe feito pela turma do Temer, que o Onyx ajudou a montar, eles diziam que eles iam reduzir o patamar do Bolsa Família de 20% para 5%. Eles já dizem isso faz 4 anos. Então, eles não estão conseguindo atacar o Bolsa Família de uma tacada só, né? Tentaram fazer isso, tentaram estudar e viram que, na verdade, vai ter um apelo popular gigantesco, porque o Bolsa Família é um programa reconhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eles resolveram fazer o quê? A mesma estratégia essa com a Petrobras, e fazendo aos pedaços, né? Então, parte do desmonte é impedir novos ingressos para garantir esse enxugamento.
Então, ele faz um ajuste fiscal. O Bolsa Família virou variável de ajuste fiscal, na verdade. Então, o ajuste fiscal é só em cima dos pobres. Então, eles querem reduzir o tamanho do Bolsa Família, dizendo que vão focalizar. O Bolsa Família é um programa, ele é reconhecido no mundo todo exatamente por ser um programa muito bem focalizado. Então, o que, na verdade, eles querem é restringir o acesso. Então, primeiro, o que eles querem fazer? Na minha avaliação, duas coisas. Uma, diminuir o tamanho do Bolsa Família, trazer ele para o que eles chamam de hiperfocalizar em 5% da população. E vão fazer isso como? Reestruturando os critérios. Como que é o melhor jeito de eu dizer, eu vou diminuir a fila, eu vou reestruturar o programa e diminuir a fila? Dizendo que agora os critérios de entrada são mais rigorosos. Então, eu diminuo o direito, né, das pessoas, aí vai ter menos gente na fila, não porque as pessoas não precisam, não porque as pessoas não são pobres, não porque as crianças estão voltando ao trabalho infantil, como está acontecendo, né? Não porque voltou a mortalidade infantil, como está acontecendo, mas porque eu restringo o critério, né? Então, é uma medida burocrática. Tereza, agora, as pessoas falam isso, né, como se houvesse, então, eventualmente, abusos, né? O Bolsa Família é muito pequeno no orçamento brasileiro. A gente está falando de quê? De 30 bilhões, é mais ou menos isso. Nós estamos falando de um patamar de 30 bilhões, deveria estar mais do que isso, né? O recurso enviado no orçamento para esse ano era isso, menor do que o que foi de 2019, né? Chegou a 32 bilhões, a proposta para 2020 é de menos de 30 bilhões, então o orçamento, o Bolsa Família não cabe nesse orçamento, né? Eles terão que realmente tomar uma medida. Está falando claro que eles vão diminuir. 30 bilhões para 14 milhões de famílias. Se a gente fizer essa multiplicação por 3, a gente está falando de, vamos dizer assim, 40 milhões de pessoas, 45 milhões de pessoas, mais ou menos. Exatamente. Né? 30 bilhões é o que eles estão discutindo pagar em emenda parlamentar para 500 deputados. Quer dizer, então a gente vê aí qual que é a desproporção, né? Na verdade, nós estamos falando de prioridade, né? O Bolsa Família cabe no orçamento, sempre foi prioridade. Qual é a prioridade agora? Não é mais o Bolsa Família, não é mais a rede de proteção, né? Então, nós temos que ter muito cuidado ao tratar do assunto. E essa discussão de vamos alargar a porta de saída é uma discussão que ela acontece até em cima de um senso comum que eu acho que desconhece a pobreza real no Brasil, né? Isso não é só um problema no Brasil. Eu vejo aqui na Inglaterra também, eu falo muito de pobreza aqui, e eu percebo que as pessoas não entendem do que elas estão falando. Acho que é aquela pessoa na rua, acha que é uma pessoa que é pobre por sua culpa, porque não procurou emprego, porque não foi trabalhar. Outro dia eu vi um apoiador do governo Bolsonaro respondendo numa dessas entrevistas, aí dizendo, realmente, para receber o Bolsa Família, só devia receber o Bolsa Família a família que ficar sentada numa fila do Cine o dia inteiro esperando para receber um emprego. Bom, então, olha só a mentalidade. Ele acha que esse pai e essa mãe de família estão em casa sem fazer nada recebendo o Bolsa Família, que dá aí em torno de R$190 por família, Léo. Então, olha do que nós estamos falando. Quer dizer, alguém deixaria de trabalhar e de receber um salário mínimo, de ter um trabalho bacana, de poder alimentar bem seus filhos para receber R$190. Então, já tem uma carga de preconceito. Agora, a pessoa acha que as pessoas estão paradas e elas não estão. No Brasil, o pobre trabalha. Aliás, eu vi o último dado aqui na Inglaterra também. A população pobre, aqui em torno de 70% trabalha. No Brasil, o número é muito parecido, né? Em torno de 70% das famílias do Bolsa Família trabalham. Mesmo assim, não conseguem receber o suficiente para garantir uma vida digna para as famílias. Então, o Bolsa Família é um complemento para essas famílias que trabalham. Então, tem gente que acha que diminuir o Bolsa Família significa tirar esse pessoal que é vagabundo. As pessoas estão trabalhando. E a pessoa está na roça trabalhando, como acontece no Nordeste, debaixo de uma seca, de um solo ruim, com pouca terra. Trabalham muito, mesmo assim não consegue tirar da terra o suficiente para viver bem. Do mesmo jeito, muita gente fazendo bico nas cidades. E nós estamos num período de desemprego. Então, vamos tentar se libertar desse preconceito, senão, de fato, se eu acho que a pessoa é vagabunda,
eu não vou achar que dar um dinheiro para ela é uma coisa correta. Então, eu acho que ela tem que sair do Bolsa Família. Se eu acabar entendendo que, na verdade, essa pessoa é pobre porque ela está sendo excluída, porque o sistema a exclui, porque ela não teve oportunidade, porque ela não estudou, porque ela não se alimentou bem, porque não tem emprego suficiente, né? Não tem um emprego bom, não tem uma rede de proteção adequada. Então, eu acabo convencido de que o Bolsa Família é justo e de que o Bolsa Família é uma porta de entrada. Muito bom. A Zizi Dunder está dizendo aqui, Tereza, vergonhoso, para comprar parlamentar tem dinheiro. Cora Macedo está falando. E pensar que o Bolsa Família é uma migalha, faz lembrar Gonzagão. Mas, doutor, uma esmola a um pobre que é sã, ou se lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Está falando desse argumento. Vanderlúcia está pedindo os likes aqui. E o César dizendo que neoliberalismo é criminoso nesses tempos de crise. Ontem a gente recebeu o Flávio Dino lá na TV e ele fez um depoimento muito interessante. Ele foi questionado. Ele tem sido criticado por aumento de pobreza no estado do Maranhão. Ele falou, olha, a pobreza não aumentou no Maranhão, a pobreza aumentou no Brasil inteiro. Agora, em alguns estados ela é mais sentida porque nos estados mais pobres o impacto dos benefícios sociais é maior. Eu queria te perguntar, Tereza, quando a gente vê um PIBinho desse, de 1% que foi divulgado hoje, o Bolsa Família sendo atacado, ele afeta negativamente o PIB brasileiro também, na sua opinião? Olha, Léo, isso é muito importante, porque tem muita gente que não sabe o impacto que o Bolsa Família tem, e esse impacto é muito maior, eu vou falar o impacto médio no Brasil. Né? Tem estudos produzidos, por exemplo, tem um estudo do professor Marcelo Neri, da FGV, sobre o Bolsa Família, mostrando que cada R$1 que a gente gasta no Bolsa Família retorna para a economia R$1,78. Então, se você enxerga o Bolsa Família, retorna para a economia pensando no PIB, é o multiplicador do PIB. Então, eu gasto 1 e recebo de volta na economia 1,78. Quer dizer, na verdade, você tinha que entender o Bolsa Família como um investimento e não como um gasto. Né? Então, por isso fica pior ainda, né, a compreensão do estreitamento deste governo quando se trata da rede de proteção social. Então, ele tinha que entender o quê? Que diminuir o Bolsa Família justamente nesse momento é um tiro no pé. Né? O Bolsa Família, em média no Brasil, ele é um investimento. Por que ele é um investimento? E por que ele seria fundamental neste período? Né? Tem muita gente que está falando, não, a gente está numa crise de oferta, porque com o coronavírus, né, parte da nossa cadeia de suprimentos está prejudicada porque não está entrando determinados produtos importados. Só que a população usa o dinheiro do Bolsa Família para comprar coisas que a gente produz aqui no Brasil, que é comida, que é roupa, que é sapato. Então, se a gente botasse o dinheiro na mão dessa população, ajudaria, na verdade, o país a crescer. Se cada R$1 a mais que eu boto no Bolsa Família, 1,78 retorna para a economia, na forma de impostos, na forma de geração de emprego, dinamiza. Isso no Maranhão é muito mais. Por quê? Porque o Bolsa Família é muito maior no Maranhão proporcionalmente do que em outros estados, apesar de não ser o estado que mais recebe Bolsa Família, mas proporcionalmente é. E o impacto do Bolsa Família em algumas cidades pequenas, pobres e agrícolas, como a gente tem muitas no Maranhão, e que são a prioridade, diga-se de passagem, do governador Flávio Dino, teria um impacto enorme. Quando você começa a enxugar esse recurso do Bolsa Família, isso tem um impacto no comércio, na pequena venda, né, na própria agricultura familiar no entorno dessa cidade. Então, é uma burrice sem fim, né, e é apostar em mais recessão, cortar programas como Bolsa Família e outros, né? Não é só o Bolsa Família. Mais recessão, mais desigualdade, mais pobreza, mais violência no final das contas também. Deixa eu mostrar aqui, Tereza, eu queria pegar uma notícia que acho que é um debate que está acontecendo e é interessante você comentar a respeito disso também. Bom, essa aqui é a deputada Flávia Arruda, né? E ela disse assim, defende que o Bolsa Família seja uma política de Estado, não de governo. Ela é presidente de uma comissão especial que reformula o Bolsa Família, né, e anunciou para o fim de maio a apresentação de um relatório que vai reformular os benefícios e assegurar a atualização dos recursos, dos valores. Você acha que ela está bem intencionada quando eles falam que essa comissão daqui pode sair alguma coisa interessante e transformar em política de Estado também pode ser uma coisa boa, para não ser uma política do PT ou dos governos progressistas? Aí, só para fechar aqui, eles colocam 5 eixos temáticos, né? O conceito das políticas de transferência de renda,
a estrutura, cadastro único, Bolsa Família e Sistema Único de Assistência Social, impactos financeiros e fontes de custeio. Como é que você vê essa discussão de política de Estado, não de governo? Olha, primeiro, o Bolsa Família, né, nós construímos o Bolsa Família graças a uma ampla rede republicana no país. Ao contrário do que acontecia com vários programas antes da gente entrar, a opção do presidente Lula, desde o início, foi: nós não vamos construir uma rede de novos servidores públicos para implantar o Bolsa Família. Nós vamos implantar o Bolsa Família com os municípios. Foi por isso que o Bolsa Família chegou rapidamente, já no primeiro ano, nos 5.570 municípios no Brasil. Quem constrói o Bolsa Família junto com a gente são os 5.570 municípios, independente da cor, independente da bandeira, independente do partido dos prefeitos. Então, o Bolsa Família foi construído como um programa de Estado desde o início, né? A gente não montou uma rede de servidores do PT para organizar isso, ou de servidores do governo federal. Nós trabalhamos com a rede de assistência, fortalecemos a rede de assistência nos municípios, ou seja, repassamos dinheiro para os municípios. Então, eu acho que desde o início ele era um programa de Estado. Sempre foi. Está deixando de ser agora exatamente por quê? Porque você faz um debate ideológico, transforma o Bolsa Família não numa necessidade, mas numa variável de ajuste fiscal, certo? Que é isso que esse governo está fazendo. Se a deputada colocasse em outros termos, que é: vamos colocar o Bolsa Família na Constituição, se eu acho bom, eu acho bom, certo? Eu não acho que isso salvaguarda o Bolsa Família. Até recentemente, a gente tinha dispositivos constitucionais que resguardavam o trabalhador e resguardavam a Previdência e que foram eliminados. Quer dizer, esse governo ele já mostrou que a Constituição para ele, né, não é e muito menos as regras pétreas da Constituição serão respeitadas. Então, se isso ajudar a preservar o Bolsa Família, eu acho ótimo. Colocar dispositivos de reajuste no Bolsa Família, acho excelente. Garantir que o Bolsa Família tenha valores preservados, eu acho excelente. Agora, esse debate ele tem que deixar de ficar com esse debate do... O Bolsa Família não é um programa do PT. As pessoas identificam o presidente Lula porque foi ele que criou, mas tanto é que ele está aí e ele resiste exatamente porque ele é uma política correta e sempre foi republicana, certo? Todos os governadores participavam, órgãos públicos, e nós ajudamos a construir a rede de assistência social no Brasil todo. É isso que está sendo destruído, Léo. Agora, Tereza, por ser identificado como um programa do presidente Lula, da presidente Dilma, né, é que existe a intenção de mudar o nome. O Bolsonaro, inclusive, fala em mudar o nome do programa, acho que fala em renda cidadã, alguma coisa desse tipo. Faz sentido mudar o nome de um programa que é consagrado, que todo mundo conhece como Bolsa Família? Só faz sentido se a gente entender o real motivo, né? Que é tirar, apagar as digitais do programa. E eu, para além da questão política, eu alerto para o seguinte: quando a gente muda o nome do programa, ele perde a continuidade, eles vão mudar os critérios e vão mudar o nome. Com isso, você perde a capacidade de fazer comparação. Fica muito mais fácil destruir. Então, na verdade, eu acho que por trás de tudo isso, para além da questão política e ideológica, de tentar tirar as digitais do presidente Lula como o grande construtor dessa rede republicana de Estado que completou a rede de proteção social no Brasil, está por trás um desmonte continuado e gradual que já está sendo implementado. Né? Tem uma questão também que eu gostaria de alertar, que eu acho que as pessoas, quando falam do Bolsa Família, e é por isso que eu acho que a gente tem que questionar essa intenção da deputada, não é de proteger o Bolsa Família, eu acho ótimo proteger o Bolsa Família, mas não vamos falar em agenda social falando só do Bolsa Família. Bolsa Família não é agenda social. Bolsa Família é agenda do Bolsa Família. A agenda social no Brasil é uma agenda muito maior, que vem sendo destruída. Envolvia toda a rede de proteção previdenciária, que vem sendo desmontada. A gente não tem fila só no Bolsa Família, tem a fila do INSS. O desmonte dos benefícios de prestação continuada, que são os benefícios do BPC, que vão para quem? Para idosos pobres, para pessoas com deficiência pobre. Tem pessoas com deficiências pobres, em situação de pobreza, esperando há mais de um ano na fila do BPC, Léo. É gravíssimo, porque essa pessoa que está esperando na fila do BPC,
ela não só não pode trabalhar, né, a pessoa com deficiência, ou um idoso já numa situação de deficiência também, ele não pode trabalhar e tem algum familiar dele que tem que cuidar dele. Então, esse familiar, das duas, uma, ou vai ficar cuidando do idoso e vai perder renda, ou vai sair para trabalhar e deixa esse idoso ou essa pessoa com deficiência numa situação de isolamento, abandono em casa, até para poder manter a renda e o alimento para ele. Teresa, eu não sei se você viu um filme chamado Você Não Estava Aqui, tem muita gente falando desse filme, que é do Ken Loach, que é, enfim, quem fez o filme Daniel Blake, né? Que é um filme que mostra como o Estado pode matar o cidadão, né? Como o indivíduo pode ser assassinado pelo Estado. Na sua opinião, a gente está caminhando para uma situação assim de deliberadamente o Estado brasileiro assassinar os brasileiros pobres que dependem de... Esse processo de exclusão, quem assistiu o Daniel Blake sabe exatamente, você olha aquilo que... Qual era o desespero dele? Ele começa a ir de lugar em lugar, tentando entender, até porque chega um determinado momento, você não já começa a achar que você fez alguma coisa errada, né? O nível de exclusão é tão grande, nós estamos falando de uma população que muitas das vezes não consegue entender nem a linguagem do servidor público. Essa população pobre fala, não, porque faltou tal documento, você não está conseguindo comprovar tal coisa, aí a pessoa vai, traz o documento, aí faltou mais um... Então, você vê esses depoimentos dessas mães, elas falam, olha, eu já fui, eu vou lá toda semana. Essa mãe, toda semana no Bolsa Família, vai chegar um momento que ela vai desistir, que é o desalento, né? O desespero. Ela não sabe o que fazer, então ela começa a pedir cesta básica, ela começa a sobreviver porque o vizinho começa a ajudar, vai chegar um ponto que essas famílias não têm saída. Qual é o caminho? O caminho é a volta do trabalho infantil, o caminho é a volta da desnutrição, que já está acontecendo. Essas famílias começam a trocar primeiro. Eu comprava determinados produtos, não compro mais. Daqui a um pouco ela voltou aquele padrão que ela come farinha com água. Bom, cresceu a população de rua, as prefeituras voltaram a dar cestas básicas e cresceu o trabalho infantil nas ruas também, isso está claro, isso é visível em qualquer cidade. Isso é visível. Nós temos filas, outras, né, a gente falando da fila de gestante esperando, de mães que acabaram de ter neném esperando, né, a licença maternidade, que é uma coisa inaceitável. A gente antes tinha licença de maternidade automática, quer dizer, não precisa... Você tem a comprovação de que o bebê nasceu, você tem a comprovação de que você estava gestante, as pessoas estão na fila, às vezes, há meses, né? E eu acho que as pessoas não estão se atentando para o seguinte, e é isso que eu acho que é importantíssimo ocupar o espaço que vocês, né, promovem, para a gente tentar explicar por que o Bolsa Família funciona tão bem, Léo. Todo mundo fala super do Bolsa Família, eu, às vezes... uso o Bolsa Família para falar das outras coisas. Por que o Bolsa Família funciona muito melhor do que outros programas de transferência de renda no mundo? Porque ele funciona junto com a rede de educação, que funciona bem e que funciona casada com o Bolsa Família, porque ele funciona junto com os médicos de saúde da família, que funciona casado, atendem essas famílias, porque ele funciona junto com a rede de assistência social e porque ele funciona operado pela Caixa Econômica Federal. Essas 4 áreas estão sendo destruídas. A Caixa vai ser privatizada, a assistência social está tendo recursos cortados, certo? A saúde e a educação deixaram de ser prioridade e a lei do teto está estabelecendo a impossibilidade de que eles aumentem. Então, tudo aquilo que dava suporte ao Bolsa Família está sendo desorganizado. Então, não é só estar tirando o dinheiro, cortando o recurso do Bolsa Família e excluindo famílias. Também está tirando esse suporte que fazia o Bolsa Família funcionar bem. Então, é muito importante a gente estar atento. Quando a gente quer defender política social, é isso que os deputados têm que entender. A agenda social não é o Bolsa Família. A agenda social tem que envolver a Previdência. Então, eu acho muito engraçado um deputado que votou a favor do fim da Previdência, como ela estava, que votou a favor do fim da CLT, agora vim dizer que está defendendo a agenda social do Bolsa Família. O Bolsa Família não vai resolver o problema da precarização do emprego, o Bolsa Família não vai resolver a quantidade de pessoas que vai ser jogada fora da rede de proteção da Previdência, dados os novos critérios, né? E o Bolsa Família não vai dar conta se ele não tiver uma rede de assistência que dê suporte a ele. Então,
o que eu acho que é a maior crítica que nós temos que fazer e estar atento, né, e alertar os deputados para que eles não fiquem defendendo só o Bolsa Família, tem que defender a rede de proteção social toda. Né? Claro. Essa que é a grande questão. Deixa eu trazer um depoimento aqui da Neuza Del Conte, dizendo: aqui em Londrina cresceu muito o número de pedintes e vendedores ambulantes, até criança fora da escola trabalhando. O governo Bolsonaro é para os ricos. O pessoal pedindo aqui os likes também. Tereza, o Lula foi premiado agora em Paris, né, como cidadão honorário, em razão dos esforços que ele promoveu nos seus governos contra a fome e contra a desigualdade. A Dilma estava ao lado dele, o Fernando Haddad também. Certamente você é parte desse esforço, né? Como é que você vê esse reconhecimento ao Lula internacional no momento em que o Brasil ataca todas as políticas públicas que vieram do governo Lula? Léo, é tão importante esse reconhecimento, porque assim, hoje a gente tem poucos canais que fazem esses alertas, que ajudam, né, como é o 247, como são algumas redes alternativas, mas agora a própria imprensa, a grande imprensa, que a gente chama de grande imprensa, aí, vem sendo atacada, né, mas continua não dando valor e importância a esses feitos. Reconhecer o Bolsa Família, reconhecer a redução da fome no Brasil, né, e o que aconteceu no Brasil nesses 13 anos, né, de 2003 a 2015, é fundamental. A gente tem que ter orgulho como brasileiro. Né? Eu fico orgulhosa aqui na Inglaterra de poder falar, eu falo muito sobre o Brasil saiu do mapa da fome, o Bolsa Família e outros programas nossos que foram destruídos. O programa de cisterna, por exemplo, que é um sucesso, né? Foi hoje reconhecido como uma das medidas mais importantes de adaptação ao clima, né, que podem ser usadas hoje na África subsaariana, né, mesmo na América Central, e que o próprio Brasil está... O programa de cisternas acabou, assim como outros programas. Então, botar uma luz fora do Brasil nessa agenda é muito importante. Vamos lembrar, né, que o Brasil hoje virou o objetivo número 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, chama Fome Zero. Quem criou o nome Fome Zero foi o presidente Lula. Então, uma bandeira que foi criada durante o governo do presidente Lula, no início, né, ele assume falando do Fome Zero, virou uma bandeira de luta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todo mundo. Né? Então, eu acho que reconhecer a importância do que se foi feito, mais ainda, né, entender que isso não era só uma questão de justiça social, que eu acho que esse é o pulo do gato do que é o grande diferencial daquilo que o presidente Lula vinha anunciando. Nós não fizemos política social somente por uma questão de justiça social, somente por uma questão de direito social, mas também porque o social e o econômico não podem estar separados. Né? À medida que você inclui a população pobre, que você garante renda, que você melhora a vida dessa população pobre, o Brasil todo melhora. Né? Melhora o comerciante, melhora o industrial dentro do país. Então, é uma visão muito obtusa da nossa elite não enxergar que a desigualdade é um grande obstáculo para o próprio crescimento. Não é só uma questão de injustiça. Claro. Né? Então, esse é um debate que as nossas elites vão ter que enfrentar. Até porque o debate internacional, eu vou falar sobre isso também, Tereza. Antes, vou ler um comentário do Haroldo dizendo assim: olha, pauta de luta universal das esquerdas deveria ser Bolsa Família, salva os nossos irmãos mais pobres. Mas, como disse a Tereza, salva os mais ricos também. O Eloy está dizendo: Bolsa Família também é utilizado pelas prefeituras como parâmetro para outros benefícios para atendimento às famílias. Né? Enfim, como atendimentos sociais, etc. e tal. Deixa eu mostrar aqui uma notícia que a gente publicou, que teve muita repercussão dias atrás, que é exatamente isso que você falou. Era uma palestra do TED Talks, um bilionário americano chamado Nick Hanauer, que ele começa a palestra dizendo que ele é rico, aliás, muito rico, aliás, bilionário, está no 0,01% da população, e fala que a saída para o capitalismo hoje é a inclusão dos pobres no orçamento, é aumento de salário mínimo, é programas sociais e renda mínima, né? Então, isso foi muito interessante, a gente publicou essa notícia aqui, ó, 15 mil compartilhamentos, uma palestra do TED Talks. Então, você começa a ver que esse debate é feito no mundo inteiro. É o que está sendo proposto pelo Bernie Sanders, era o que o Corbyn falava, que tanta gente falava.
mas a gente vive um momento de muita ganância, de muito egoísmo também. Você tem esperança, Tereza, de uma virada, né? Quando a gente vê, por exemplo, Papa Francisco falando nessa economia de Francisco também, que passa por combate à desigualdade, você acha que a humanidade vai despertar desse período de escuridão? Eu acho que tem que despertar, né? Segundo, eu vejo alguns movimentos muito interessantes e que podem nos dar um alento, né? Eu vejo, por exemplo, a juventude se movimentando no mundo todo, no Brasil, voltando a se movimentar, saindo daquele modelo mais individualista, né, do vendido aí e valorizado, né, nessa agenda de mídias sociais, de que cada um pega o seu celular e cuida do celular. Então, você vê a juventude se mobilizando em torno da agenda de clima, se mobilizando em torno da agenda de salvar o planeta. Você vê um movimento de mulheres fortíssimo no mundo todo, todos eles tratando não só da sua agenda. Né? Você vê a agenda do movimento de mulheres no mundo todo, não é só a agenda de cuidar da sua pauta exclusiva, mas exatamente tentar defender o conjunto da sociedade, igualdade para todos. Então, eu vejo vários movimentos diferenciados acontecendo no mundo, mas, por outro lado, a gente tem que estar atento, porque existe um crescimento da organização das direitas que exigirá que a gente também construa um processo de luta diferenciado daquele tradicional. Né? É muito importante que a gente consiga explicar algumas dessas questões, por exemplo, isso, falar sobre pobreza. Né? Existe um consenso de que o pobre, jogar a responsabilidade do pobre sobre o próprio pobre. Se a gente não conseguir superar esse preconceito contra os pobres, né, que é marca dessa sociedade individualista, que exclui parte da população e responsabiliza o próprio pobre por ele ser pobre, acha que é um problema comportamental, ele é preguiçoso, né? Ou ele é um perdedor, ou ele é um drogado, quer dizer, acha que a pessoa é pobre por algum problema comportamental, então ela precisa de tratamento, quando, na verdade, a sociedade excluiu ele. Então, existem algumas grandes questões que eu acho que a gente tem que enfrentar para poder construir um caminho que seja um caminho que unifique essas lutas daqueles que querem construir um mundo. Eu acho, Léo, que um outro mundo é possível. A gente conseguiu mostrar isso aqui. Já foi mostrado, né? Já foi mostrado, demonstrado e está sendo premiado em Paris, né? Agora, nesses dias. Tereza, você volta ao Brasil? Você está voltando? Como é que são os seus planos? Eu pretendo voltar no finalzinho de julho, começo de agosto, e estar aí me somando às fileiras. Eu continuo militando e batalhando muito aqui, até porque parte da minha pesquisa é exatamente sobre pobreza e segurança alimentar, e militando nas redes, mas eu pretendo voltar a estar aí no meu país. É muito difícil viver longe do Brasil, principalmente nesse momento de desmonte de tudo aquilo que eu ajudei a construir. Muito bom, muito necessária a sua presença aqui. O Sérgio Seara dizendo, também é terrível a situação do INSS, com mais de 3 milhões esperando posição, você falou. É o Estado brasileiro assassinando os milhões aí de Daniel Blakes, né, que a gente tem aqui. E a Lúcia Assis dizendo, muito bom a Tereza Campelo observar o movimento no mundo pela solidariedade. E eu termino aqui com um comentário de Zizi Lunder dizendo, tomara que haja um consenso mundial contra esse pensamento elitista. Tereza, muito obrigado por falar com a gente aqui mais uma vez. Portas abertas, se você quiser, a casa é sua. Para mim também. Obrigado, bom dia a todos, né? Bom trabalho e boa luta. É isso aí, vamos compartilhar, gente. Obrigado. Valeu, Tereza. Valeu, Léo. Grande abraço.